próximo filme animado da Disney que vai ganhar um remake em live action é Moana, e seu trailer empolgou muita gente. Mas será que você notou as coisas incríveis desse trailer? Além de mostrar as versões de carne e osso de nossos personagens favoritos, como o Maui sendo interpretado por Dwayne Johnson, que já emprestava sua voz para o personagem nas animações, o vídeo promocional está cheio de referências ao filme original de Moana, e uma delas está logo no final, quando vemos Maui transformado em tubarão, mas apenas da cintura para cima, assim como acontece em um dos momentos mais hilários da animação de 2016. Só que isso não é apenas uma recriação exata da mesma cena, pois a transformação é um pouco diferente. Enquanto o Maui do longa animado se transformou em um tubarão clássico, a versão em live action vai virar um tubarão martelo, o que vai deixar a cena ainda mais engraçada. E até meio assustadora, porque pensa em um bicho feio. Essa é uma ótima forma de mostrar que o remake vai respeitar o material original, mas terá suas diferenças. Esse é apenas o primeiro dos 17 detalhes ocultos que você perdeu no trailer do live action de Moana. O momento chegou! Bora curtir juntos mais um Team Vídeos! Se você pensou que o Maui retornaria sozinho, saiba que está muito enganado. O remake vai trazer alguns dos elementos mais malucos do universo de Moana que jamais imaginaríamos sendo adaptados para o live action. E um deles é o Mini Maui, uma das tatuagens místicas do semideus que tem a sua aparência, mas uma personalidade própria. Ele sempre fica se movendo pelo corpo do Maui e já rendeu vários momentos cômicos. O melhor é que, como o Mini Maui sempre foi considerado um desenho mesmo dentro do mundo de Moana, a sua aparência no live action vai ser exatamente a mesma de sempre, servindo para nos lembrar que essa franquia fantástica começou como uma animação. Nessa mesma cena em que o Maui se apresenta, ele diz ser o herói dos homens e depois completa, falando que também é o herói das mulheres, para não parecer que está excluindo a Moana. Quando ela fala obrigado de um jeito debochado, o Maui responde de nada. E talvez você tenha notado que ele falou isso de uma forma meio épica, como se fosse grande coisa. Porque é, ao menos para quem entendeu a referência. De nada é o que o Maui diz na música mais famosa que ele canta no filme original. E adivinha o nome da música? É justamente De Nada, em que o semideus fala com orgulho de todos os seus feitos divinos, como puxar o sol para perto da terra com um anzol. Isso foi mesmo bem impressionante. A referência a essa canção incrível no trailer só aumenta o hype para ver Maui cantá-la neste remake. Falando nisso, agora finalmente podemos ver a aparência completa de Dwayne Johnson como Maui, já que antes todas as imagens dele eram meio distantes e sem detalhes. As suas tatuagens estão bem parecidas com as do semideus, e desde muito tempo isso vem sendo elogiado pelos fãs. O que nem todo mundo notou é que essas coisas não são tatuagens falsas feitas no corpo dele, muito menos tatuagens permanentes, e sim várias próteses que o ator está vestindo como uma roupa. Pois é, ficou tão realista que é até difícil notar. O que achou do resultado? Outro que chamou muita atenção foi o galo Rei Rei. Já deu para ver que ele vai ser tão maluco quanto é no filme original. Todas as suas cenas são com ele mostrando aqueles olhos esbugalhados e desobedecendo Moana. Inclusive, a Disney publicou um vídeo do galo caindo dentro da água e sendo salvo pela navegadora, algo que aconteceu muito na animação, mais do que a Moana gostaria. Uma das partes mais legais do filme original é a batalha contra Tamatoa, um caranguejo gigante que adora acumular dinheiro e relíquias. Felizmente, tivemos o prazer de ver a sua aparência nesta nova versão. Claro que o Tamatoa não vai ser de carne e osso como os personagens principais, por ser um monstro gigantesco. Ao invés disso, ele é feito de CG, com um estilo que mistura o cartunesco com o realismo, algo parecido com os personagens dos filmes do Sonic, e que também foi usado para criar as novas versões de Pua e Rei Rei. O resultado parece incrível e vai ser muito legal ver mais do Tamatoa quando o filme sair nos cinemas. Se você também está ansioso para assistir a esse remake, que tal comentar aqui embaixo #Maui, em homenagem ao melhor amigo da Moana? Havia teorias
teorias na internet de que o remake de Moana adicionaria muita coisa ao filme, e por isso terminaria na primeira metade, com a última luta sendo contra Tamatoa, enquanto o combate contra TK seria deixado para uma continuação. A gente não duvida que muitas cenas novas sejam acrescentadas nesta adaptação, mas o trailer refuta a ideia de que não haverá uma luta contra TK. Até porque vemos Moana e Maui navegando perto de uma ilha cheia de lava. E claro, TK em pessoa aparece. Todos nós podemos concordar que ela está tão assustadora e grandiosa quanto era na animação original, né? É até difícil vê-la sem ficar preocupado com o que pode acontecer com Moana e Maui, apesar de sabermos que os dois sobrevivem no final. Mas nunca se sabe. Vai que o final do remake seja mais sinistro e envolva um dos dois morrendo? O porquinho Pua sempre foi uma fofura, e ele ficou tão apaixonante quanto no live action, porque a computação gráfica conseguiu traduzir perfeitamente o personagem da animação para o live action. Quer dizer, ele ainda é feito de animação, mas é aquela coisa, uma animação bem realista. A gente tem que agradecer para ele não ter ficado no Vale da Estranheza. Inclusive, numa das cenas em que Pua aparece, vemos Moana e o porquinho viajando pelo mar de canoa. Apesar disso abrir a possibilidade de o Pua acompanhar Moana em sua aventura nesse remake, ao contrário do que acontece no original, é muito provável que essa cena seja a adaptação daquela em que a princesa de Motunui vai navegar pela primeira vez e acaba tendo o barco destruído, porque Pua estava nesta cena. Quem também veremos neste remake são as Cakamoras e o seu gigantesco navio pirata. Nós tínhamos visto um pouco delas no teaser lançado há alguns meses, mas o trailer mostrou um pouquinho mais dos cocos ambulantes. O que vimos das cenas indica que as Cakamoras vão ter o mesmo papel do filme original, ou seja, elas vão tentar atacar a canoa de Moana, que por sua vez vai se defender. E isso resultará em uma cena de ação muito empolgante, que tem o potencial de ser ainda melhor no live action. E aí, ansioso para ver as Cakamoras outra vez? Falando nisso, existe um detalhe bem difícil de notar na cena em que Moana chuta um Cakamora. Ela claramente está no navio dos cocos, e podemos ver logo atrás um desenho que parece retratar dois monstros cobertos com um X vermelho, dando a entender que aquilo é um lembrete para que os Cakamoras evitem aquelas criaturas se as virem por aí. Isso pode servir como um pequeno indício de que os Cakamoras não são simples monstros como as outras criaturas que podem ser encontradas nos mares do mundo de Moana. Na verdade, eles são sobreviventes que navegam pelo mar por necessidade, algo que é mostrado na animação Moana 2, que revela que o deus Nalo baniu as Cakamoras da terra natal delas. Além dos personagens principais e dos vilões, quem também deu as caras foi o chefe Tui, o pai da Moana. No geral, ele parece bastante com sua contraparte animada, mas tem uma pequena alteração em seu visual que é meio curiosa e quase imperceptível. Na animação, as tatuagens dele ficam principalmente no braço esquerdo, mas foram movidas para o braço direito no live action. É algo tão específico que é um desafio saber o que levou a essa alteração em seu visual, mas é tão inofensivo que a maioria nem vai perceber. Em um pequeno trecho do trailer, vemos várias pessoas com roupas semelhantes às do povo da Moana navegando pelo mar, igual a ela. Quem assistiu às animações sabe que o povo de Motunui não gosta do mar e que Moana é a única que sai para explorar os oceanos. Isso nos leva a acreditar que essa cena é um flashback que mostra os antepassados dela, na época em que o povo de Motunui era navegador. Também é possível que isso seja uma cena do final do longa, após Moana convencer seu povo a voltar a navegar. O botão de inscrição é pequeno, mas faz uma grande diferença. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. Outro momento sensacional da produção original que foi replicado e mostrado neste trailer é aquele em que o chão se abre e Maui salta para dentro do buraco. Isso acontece logo antes do encontro com o Tamatoa, porque essa fenda onde o semideus pulou é um portal para Lalotai, o reino dos monstros onde o Tamatoa vive. Deu para ver que Maui terá a mesma coragem de sempre nessa versão, e isso é ótimo. O trailer iniciou com Moana e sua avó andando juntas e deixando um rastro de pegadas para trás. E
E ver isso desperta uma sensação de nostalgia em muitos, porque essa é a versão em live action de uma cena idêntica que ocorre na animação. E é muito semelhante mesmo, a ponto de parecer que simplesmente pegaram a cena original e a levaram para o mundo real sem tirar nem pôr. Mas diz aí, qual das versões você prefere e por quê? É claro que existem outras cenas que imitam as do filme original, o que é de se esperar de um remake. Em uma delas, vemos a avó de Moana ao lado de uma garotinha, que pelo cabelo, podemos perceber que se trata da própria Moana quando era mais jovem. Ainda mais porque as duas estão fazendo aquela dança que fazem juntas na animação. Uma das coisas que o trailer aproveitou para fazer foi reafirmar a data de lançamento do filme, que já tinha sido revelada, 10 de julho de 2026 nos Estados Unidos e 9 de julho no Brasil, ou seja, daqui a pouquinho. Isso é muito legal, mas tem algo que pouquíssimos conseguiram notar. Tem ideia de qual foi a data de lançamento da primeira produção desta franquia? Sabe, o filme animado que agora está sendo refeito como um live action? Se não souber, tudo bem que a gente te conta. 23 de novembro de 2016. Muitos falam sobre o remake ser lançado apenas 10 anos depois do Moana original, mas quando comparamos as datas de lançamento, percebemos que este live action, na verdade, vai vir em menos de 10 anos, o que é chocante. Não é à toa que esse seja considerado o remake em live action com o menor espaço de tempo entre a produção original e a nova versão. É muito legal quando os títulos dos filmes são temáticos e revelam sobre o que a obra é. E os títulos antigos de Moana sempre fizeram isso muito bem, com o nome da personagem principal sendo escrito como se fosse feito de água. O logotipo do remake tem um título muito parecido, mas com uma adição muito inteligente. A água aqui é feita com computação gráfica e tem um estilo mais 3D. De certo modo, isso também mostra a grande diferença desse remake. Tudo vai ser muito mais realista do que antes. Mas e então? Animado para rever essa aventura no oceano agora em live action? Valeu por assistir até o fim! Agora escolhe um dos 2 vídeos que deixamos na tela e continua se divertindo com a gente.